chamada geral. Vai começando direto com entrevista. Nossa entrevista hoje com o secretário de Zeladoria do município da cidade do Rio Grande. O nosso tema, a nossa conversa é em relação aos acessos às estradas das ilhas. Isso porque existe uma dificuldade, né, de acessar as ilhas em função do alagamento dessas estradas. De primeiro momento, já gostaria de agradecer a participação do secretário Marlon aqui conosco, em conversar com a gente. E já começo questionando, né, secretário, a gente tem acompanhado a questão das enchentes, dos alagamentos, do aumento do nível da Lagoa dos Patos aqui na cidade do Rio Grande. E já começo questionando como é que está funcionando o trabalho de vocês para evitar que seja difícil o trabalho da Defesa Civil, por exemplo, em acessar as estradas das ilhas. Isso porque ontem mesmo foi divulgado um vídeo do trabalho da Defesa Civil, indo até fazer o resgate na Ilha dos Marinheiros, e mostra que as estradas estão totalmente alagadas. Existe algo que a Secretaria de Zeladoria possa fazer para facilitar um pouco o trabalho da Defesa Civil? Bom dia. Bom dia, Joana. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Mas então, é um desafio, né? Porque a força da natureza que é o grande, nesse caso, o grande agente que dificulta, né? Então a gente nesse momento que a gente consegue fazer é botar veículos maiores e coisas do gênero para poder chegar até esses locais. Porque tu não consegue intervir e lutar contra a força da natureza. E, secretário, existe algo que pudesse ter sido feito anteriormente para ter sido evitado, ou isso realmente não tinha como prever? Qual é a visão da Secretaria em relação a isso? Teria como ter tido alguma previsão para evitar essa situação? Nas estradas, principalmente? Contra a prever o tempo, a chuva, a situação que está acontecendo, a gente previu, tanto é que a Defesa Civil, conjuntamente com as secretarias, montou um plano de contingência que envolve. E uma das nossas preocupações era o acesso às ilhas. Isso, então, envolveu Marinha, entre outros agentes, para que a gente conseguisse ter barco, etc., se chegar num nível ainda maior. E, neste momento, não está. Ainda se consegue fazer um acesso com veículo tracionado, por exemplo, com uma caminhonete alta. A gente consegue acessar lá. Só que se tu olhar a situação que está nessas ilhas, a água está em toda a volta. Tu não consegue trancar a água. Não tem como tu... É como se literalmente a função da ilha com a elevação do nível. Tu não consegue trancar isso, tu não consegue minimizar isso. Se a gente levantar a estrada, vamos supor, e levantássemos toda a estrada, a força da água leva a estrada fora. Ela leva embora, causando um dano até maior, entendeu? Então a gente não tem uma força que a gente não consegue lutar, que a gente tem que torcer para que a água baixe. E é isso que a gente precisa nesse momento. Pegar a tábua de maré da praticagem mesmo de Rio Grande, o normal dela é estar entre menos 10 e mais 20 centímetros. Desde o início da semana para cá, do final da semana passada vem vindo ainda, ela não consegue baixar de 30 positivo. Isso quer dizer o quê? Que tem muita água saindo. Chegou a ter momentos que está 90 centímetros acima positivo. Isso, a água está saindo. Toda essa água que chove de 27 rios lá da região norte, centro do estado, que cai para a Laguna dos Patos, desce em Rio Grande. Ele leva um tempo, até 15 dias em alguns casos. E secretário, outro questionamento, isso a gente está falando da questão dos acessos à zona rural, às ilhas principalmente, mas a Secretaria atua na cidade como um todo e aí também na área urbana. Quem transita principalmente ali na RS 734 encaminhou através até das nossos canais de comunicação aqui da Rádio Gaúcha, afirmando que principalmente na segunda-feira teve muita dificuldade de transitar na RS 734 por causa do acúmulo de água, também outras vias do município. Nesse sentido, na área urbana, a Secretaria também consegue atuar de alguma forma para reduzir esses impactos? O grande esforço da Secretaria, basicamente 2 anos pouco para cá, foi a manutenção dos canais de drenagem, das bocas de lobo, de tudo isso, assim. Então a gente fez um serviço bem focado nisso. Com a Lagoa Alta, ela dificulta um pouco a saída, porque a drenagem na saída, quando o tubo encontra, tanto a Laguna dos Patos quanto o Saco da Mangueira, ele encontra água, porque o nível está alto.
então dificulta um pouco a saída e demora um pouquinho a sair água. Mas, no geral, a cidade, aqui a parte urbana, está seco, salvo aquela região bem ribeirinha, onde a água da lagoa tomou conta. Então, a drenagem está funcionando. Hoje mesmo, que é um dia com pouquinha chuva, tu vai andar pelas ruas, no geral, estão secas. Sabe aquelas ruas de chão? Tem uma pocinha aqui e ali, mas é até normal. Isso é indiferente até esse momento que a gente está vivendo. Quanto à RS 734, na semana passada eu me reuni com os engenheiros do DAER, ao longo dela, e mostrei ponto a ponto canais de estrangulamento de água, porque os banhados enchem e botam essa água em direção à estrada, tem que cruzar a estrada para que ela possa ir tanto para a Lagoa, para o Saco da Mangueira, quanto para essa região aqui do Bolacho também. Então eles já viram isso e já começaram a atuar anteontem, limpando os canais ao longo da via. E já pensando até, inclusive, em algumas melhorias de drenagem na via também. Certo, porque eu acho importante, assim, ter a fala do senhor aqui, secretário, porque as pessoas cobram muito de o que poderia ter sido feito para evitar, e também atitudes. As casas de bombas estão funcionando. Então, eu acho importante o senhor trazer esse esclarecimento, que é de fato algo natural, ou as coisas poderiam ter sido ajustadas anteriormente, para deixar esse esclarecimento para o ouvinte que cobra muito do executivo essa ação no momento. Essa parte de drenagem, como eu te digo, assim, a parte da prefeitura, nós limpamos em torno de 10 mil bocas de lobo e já demos o loop, já voltamos a limpar as mesmas bocas de lobo. Drenagens também, desobstruímos várias drenagens, fizemos drenagens novas, como o final do Canalete, mais de 40 e tantos anos que não era ligada no Saco da Mangueira. A gente fez uma ligação ali ainda em 2022, fazendo com que o Canalete voltasse a balancear entre as duas lagoas. Só que DENIT e DAER são órgãos fora da nossa jurisdição e do município, né? Então eu entrei em contato com o DAER para que eles tivessem feito o que a gente já tinha feito na cidade, né? Que deu menos impacto. Ainda bem que começaram a fazer. E o DENIT, naquela parte, quando tu chega no final da BR-392, encontra a rótula dos trilhos, que tem a Tergrada na frente. À direita, em direção ao TECOM, o DENIT nunca fez a limpeza nos últimos 20 anos, mais ou menos. E aí eu falei com a engenheira Ludmila, do DENIT, e eles já botaram uma retro essa semana ali e pretendem botar uma escavadeira hidráulica também, porque tem um canal muito importante que drena da Via 9, em frente ao TECOM, e também da Via 1, que tira a água daquela região que empoçou muito nesses dias de chuva ali. Então, estão fazendo também, mas depois da cobrança. Tem problemas pontuais que é estrutural, que a gente pretende agora na quinta-feira cobrar junto à empresa Rumo, que é na quinta, porque onde passam os trilhos, eles deixaram as drenagens embaixo muito altas. Então tu pega ali a Quintinha, Santo Antônio, os canais de drenagem nossos da prefeitura estão limpos, mas quando ela encontra os trilhos, ela tem uma barreira nos trilhos para transpassar e ir para o outro lado. E isso deixou esses dois bairros alagados. Então a gente está pedindo agora para a Rumo que ela baixe as drenagens para que possa efetivamente baixar essas águas. Secretário, agora um questionamento para a gente finalizar. Claro, nesse momento a preocupação com certeza é com esses resgates dessas famílias enfim, e toda essa situação do momento. Mas a Secretaria, claro, tem que se planejar para tudo que venha a acontecer. Já se planeja, já tem algum plano, algum cronograma de como vai atuar na recuperação desses espaços, principalmente nas ilhas, porque nesta semana mesmo, claro, foi cancelado a linha de ônibus para a ilha em função das condições das estradas, que ainda não estavam tão alagadas no momento do cancelamento,